Graças a Deus que nos dá vitória por meio de Cristo Jesus. Amém. A paz do Senhor. Amém. Vamos colocar de pé rapidão? Tá cheio. Assusta a gente quando tá cheio assim. Feche os seus olhos. Pai, aqui estamos diante de Ti, Senhor. Eu na posição de chofer, na posição de serviçal para servir o Teu povo, Senhor querido. Eu estou aqui para servir o Teu pão. Que o Senhor venha alimentar o Teu povo, Senhor querido, com o maná do céu, com um pão vivo que é o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha falar aos nossos corações e que as palavras que saírem das minhas bocas, Senhor querido, seja como flechas incendiadas e o coração de todos aqueles que estiverem me ouvindo seja como uma palha seca, Senhor querido. Venha incendiar a vida, venha transformar as vidas, venha, Senhor querido, mudar, Senhor querido, e que o Senhor venha nos animar, reviver, reanimar, Senhor querido, renovar e nos trazer de volta a verdadeira posição que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus, amém. Abram as Bíblias de vocês em Colossenses, no capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. A partir do versículo 1. Eu tinha colocado o versículo 1 ao 17, mas para não ficar longo, eu estou com medo da mensagem ficar um pouco longa, extensa hoje. Então, mas você está disposto a me ouvir até 11 horas aqui? Amém. Santo Deus. A garganta seca. Capítulo 3, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Portanto, já que vocês ressuscitaram com quem? Cristo. Procure as coisas que são onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês fizeram o quê? O que aconteceu? Morreram para essa vida. Morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Ponto. Agora tem uma afirmação aqui, um mandamento. Olha só, o que o apóstolo Paulo vai falar. Assim façam, uma ordenança, façam o quê? Morrer. Tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. Amém. Podeis se assentar. Durante um mês, a gente esteve aqui ouvindo sobre o tema identidade. O Juliano, na primeira lição, ele ensinou sobre aquilo que olhamos, aquilo que miramos, a gente copia. A gente deseja ser igual àquilo que a gente olha, admira. Então, foi seguido pelo Lucas na semana passada sobre a identidade falsa. Quem lembra? Amém? 2 mensagens abençoadas. Eu acho que a minha linguagem de amor é enjoar quem eu gosto. Então eu fiquei pegando no pé deles, dos dois. Vocês ficam pregando parte da mensagem da gente. Mas para eu ministrar agora essa mensagem, Juliano, Lucas, eu vou ter que passar por vocês, eu vou ter que
ir um pouquinho lá dentro. O que é identidade? O que é identidade? Identidade fala de filiação e propósito. Identidade fala de filiação e propósito. Quando você pega um documento de identidade, os principais documentos de identidade, por exemplo, o passaporte, vai ter ali o nome dos seus pais, né? E vai ter o seu nome. Então, o nome dos seus pais diz sobre de onde você veio, da onde você saiu. E o seu nome, ele significa todo o propósito envolvido. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente vê que o nome está ligado ao propósito de vida daquela pessoa. Quantos estão entendendo? Agora, teólogos e pensadores como Calvino, Agostinho de Hipona, tinham o seguinte pensamento, que o homem só conhece a si mesmo quando ele conhece a Deus. Só temos a real convicção da nossa identidade quando temos um encontro verdadeiro e transformador com Cristo. Então, quando eu tenho um encontro com Cristo, eu vou saber por que eu fui criado. Quando eu tenho um encontro com Cristo, eu vou saber por que eu fui escolhido, chamado e qual o meu propósito de vida. Então, a nossa identidade, ela só é verdadeiramente revelada em nossa vida quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Amém? Jesus ensina isso nos evangelhos. Em João 3, ele tem um encontro com um homem chamado Nicodemos. E ele explica algo sobre o novo nascimento, que nós precisamos entender agora antes de partirmos para a mensagem. Em João 3, ele explica sobre o novo nascimento para um homem que já conhecia muito da Torá, muito do Antigo Testamento, mas sabia pouco daquilo que Deus estava para manifestar na humanidade. Então, em João 3, ele traz algumas verdades, e eu separei aqui 3 verdades para nós entendermos algo sobre identidade. A primeira verdade que Jesus fala nesse ensinamento é que, para ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Em João 3:3 está escrito assim: em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, para eu ver o reino de Deus, para eu fazer parte do reino de Deus, eu preciso fazer o quê? Vocês estão comigo? Vocês estão me acompanhando? Para eu dando a resposta. Para eu ver o reino de Deus, para eu fazer parte do reino de Deus, eu preciso fazer o quê? Nascer de novo. Nascer de novo. A segunda verdade é, na verdade, uma explicação de como proceder para nascer de novo. Através da água e do Espírito. O que é nascer da água e do Espírito? É arrependimento e uma nova forma de vida através do Espírito de Deus em nós. Uma nova natureza, uma identidade que você passa a ter. Versículo 5, Jesus diz assim: Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. A terceira e última verdade encontrada nesse texto, ela está no versículo 6, que diz assim: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, agora, Jesus está trazendo essa conversa com Nicodemos, algo que a gente tem na teologia que chamamos de a doutrina do pecado original. A doutrina do pecado original. O que é isso? Vocês vão perguntar para mim. O que é isso? Vai.
vocês não estão querendo saber, não. Vai de novo. 1, 2, 3. Então tá, já que vocês querem saber, vamos entender. Gênesis. Vamos lá para Gênesis. Gênesis no capítulo 1. Tem aqui? Coloca aqui, por favor. Versículo 27, capítulo 1, versículo 27. Obrigado. Versículo 27. Vamos todo mundo? No 3, hein? 1, 2, 3. Então Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Olha só. Deus criou o homem e a mulher segundo a sua imagem. Nós tínhamos uma identidade. Nós tínhamos uma filiação e um propósito. Nós éramos a imagem de Deus. Nós fomos criados segundo a imagem de Deus. E fica bem claro aqui em Gênesis a identidade que Deus tinha implantado, que tinha colocado no homem. E era a sua imagem. Deus tinha colocado no homem a sua filiação e seu propósito. E o propósito do homem era refletir o caráter do seu Criador, sua santidade, sua justiça, sua pureza e seu amor. O homem, ele vinha refletindo essa identidade com perfeição. Versículo 15 e 19 depois. Diz assim, do capítulo 3, eu esqueci de colocar o capítulo aqui, mas é 3. Não, 2, desculpa. Capítulo 2, versículo 15 diz assim: O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Olha só, ele agora está cultivando, está protegendo o jardim, ele está cumprindo todo o serviço que Deus coloca sobre ele com autoridade. Deus coloca sobre Adão uma autoridade. Versículo 19. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu e os trouxe ao homem para ver como os designaria. O nome dado pelo homem a cada ser vivo seria o seu nome. Olha só para você ver, tanto que Deus tinha dado autoridade e agora também sabedoria ao homem. Quando você olha para a vaca, ela tem cara de vaca, não tem, Daniel? Quando você olha para o macaco, ele tem cara de macaco. Você não consegue imaginar um leão sem cara de leão, consegue? Deus colocou nele autoridade e sabedoria. Então, enquanto o homem estava mirando Deus, ouvindo Deus, obedecendo Deus, ele vivia a sua verdadeira identidade, que é mostrar de onde ele vinha e qual o seu propósito, para onde ele ia. Mas aí agora vai ter uma mudança no capítulo 3. O capítulo 2 termina tudo harmoniosamente. Termina o homem em um estado de harmonia com Deus. Olha só, no final do capítulo 2. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Agora vai acontecer algo no capítulo 3. Vai entrar um terceiro personagem e esse personagem, ele é espiritual. É conhecido como a serpente. No capítulo 3, toda aquela harmonia que tinha no capítulo 2, agora vai terminar. No capítulo 3, no versículo 1, diz assim: Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. No versículo 2, eles terminam nus e sem malícia nenhuma. No capítulo 3, tem a astúcia.
são duas palavras que têm uma... É bem parecida no original. No hebraico é arumim e astuto é arum. Um significa inocência, simplicidade. O outro significa astúcia, sagaz, enganadora. Então agora o autor desse livro, ele faz um jogo de palavras. Ele faz um jogo de palavras para mostrar que o homem, ele entra em um outro estado agora. A serpente é apresentada como astuta. O autor sagrado usa um jogo de palavras. De um lado, o homem e a mulher eram arumim, nus e inocentes. De outro, a serpente era arum, astuta e maliciosa. Esse contraste mostra que, enquanto a humanidade vivia em simplicidade e pureza, a serpente carregava em si a malícia da enganação. Quando Adão e Eva deixaram de ouvir a Deus e se sucumbiram à voz da serpente, houve uma troca de identidade. De inocentes passaram a experimentar a malícia, a astúcia. Seus olhos se abriram, mas não para mais luz e santidade. Abriram para a vergonha, para o medo e a separação de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 7 ao 10 fala que o homem sentiu vergonha, eles se separaram de Deus. Havia uma barreira entre Deus e o homem agora. O homem deixou de refletir plenamente a glória do Criador e passou a carregar em si uma natureza corrompida. Começaram a viver uma identidade falsa, uma fake ID. O homem não conseguia mais viver, nem transparecer de quem ele vinha, de quem ele tinha, por quem ele tinha sido criado, e nem o seu propósito de vida. Isso é crescente, é mostrado nos seus descendentes. Caim mata seu irmão por ciúmes, e não somente foi passado de geração por geração, isso foi crescendo até Deus perder paciência com a humanidade. Mas ainda em Gênesis, Deus, em sua perfeita sabedoria, ele já arquiteta o plano de salvação. No versículo 7, vamos ler o que está escrito no capítulo 3, versículo 7. Capítulo 3, versículo 7 diz assim: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então o que eles fizeram? Tem alguém comigo? O que eles fizeram? Eles começam a tentar tampar o buraco que eles tinham causado com as suas próprias mãos. Eles conseguiram? Não tinha a menor chance de cobrir a falta que lhes faltava agora. Não tinha a menor chance deles conseguirem fazer com êxito, tampar, ter de volta com as suas próprias mãos a inocência que foi perdida. Mas aí em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus arquiteta algo. Diz assim: porém inimizade entre você e a mulher. Isso Deus está falando vamos um pouquinho antes, versículo 14. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você, entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Agora o versículo 15, atenta por favor. Porém inimizade
Isso é espiritual e não material. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Só havia uma maneira do homem ser resgatado de novo. Só havia uma maneira de nós voltarmos para a verdadeira identidade que Deus nos criou, que era entregar o seu Filho amado para morrer, para sofrer pelos nossos pecados. E Deus, em sua perfeita sabedoria, em seu perfeito conhecimento, Ele planeja isso desde a consumação dos tempos. Quem pode adorar o nome do Senhor por isso? É por isso que Jesus fala da necessidade do novo nascimento. Nós conseguimos essa nova identidade somente passando por Cristo Jesus. Através do novo nascimento, nossa identidade é restaurada. Em Cristo nós iremos revelar de quem viemos, a nossa filiação e o nosso propósito. Agora quero chamar você para entender qual que é a identidade verdadeira do cristão. Efésios capítulo 2, capítulo 2, versículo 14 ao 20, ele fala que, vamos abrir em Efésios, não coloquei aqui, meu Deus. Efésios capítulo 2, versículo 14 ao 20. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês, que estavam longe, e paz ao que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Deus agora está dizendo que você não mais está isolado da presença dEle. Deus está dizendo para você que o pecado de Adão já não tem mais força sobre a sua carne. Ele está dizendo que agora você faz parte de uma família. Agora ele está dizendo que ele é o seu pai, que você pertence à família de Cristo e que o que ele passou, você vai passar, mas o que ele tem, você também terá. Glória a Jesus. Glórias a Deus. A nossa filiação é verdadeira em Cristo Jesus. A nossa filiação, quando nós passamos por Cristo Jesus, ela é verdadeira, então não vale a pena você se sentir sozinho, vazio, solitário, porque Cristo Jesus, Ele te atende, Ele está te vendo, Ele te vê, Ele te contempla, Ele te ouve. Se você se acha desvalorizado, depressivo, eu quero te dizer, tem alguém que quer ser o seu pai e você pode ser filho dele se você passar por Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Nós temos filiação através de Cristo Jesus. É o primeiro
passo, é a primeira coisa que nós obtemos em uma identidade verdadeira. A segunda coisa é da filiação. Da filiação, eu separei aqui em duas etapas. Primeiro, a filiação é encontrada em 1 João capítulo 1, versículo 12 e 13, dizendo assim: contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Você tem poder, autoridade para se tornar filho de Deus através de Cristo Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 e 18, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Mas a nossa identidade não para por aí. Em Cristo Jesus nós temos o nosso propósito revelado. Diga comigo, propósito revelado. O nosso destino está estampado em Cristo Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz seu apelo por meio de nós. Olha só, Deus faz seu apelo por meio de nós. Ele está fazendo apelo por meio de mim aqui nessa noite. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus, pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Em Cristo Jesus, o seu propósito é revelado, o seu destino é revelado. Nós somos embaixadores de Deus, nós podemos mostrar a este mundo quem é o nosso Deus, quem nosso Deus é. Nós podemos mostrar a sua justiça, a sua santidade, nós podemos mostrar o seu amor. Glorifica o nome do Senhor. Glória a Jesus. Outra coisa que nós temos na nossa identidade refletida, quando nós temos o encontro com Cristo, é encontrado em Romanos, no capítulo 8, versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha o que Deus está te dando a oportunidade, fazer refletir a glória do Filho Jesus. Aleluia. O Senhor, Ele te dá poder, Ele te dá autoridade para refletir a imagem de Cristo Jesus. Aleluia. Então, quando você chegar num lugar, aquele ambiente, porque você é embaixador, então vamos imaginar comigo um embaixador do Brasil chegando aqui agora. Aquele território onde ele está é o Brasil ali. Então, já que você é embaixador dos céus, já que você é embaixador de Cristo, quando você chegar no ambiente, o céu, aquele lugar vira o céu, aquele lugar tem que virar o céu. O povo que estiver ali tem que ver Cristo Jesus em sua vida. É esse o poder que o Senhor Deus te dá. Quando você tem um encontro verdadeiro com Cristo, é esse o poder que o Senhor te dá. A última coisa que eu separei aqui está em Romanos, no capítulo 6, versículo 4 ao 11, que diz assim: portanto, está muito rápido? Estou empolgando. Portanto,
fomos sepultados com Ele na morte. Quem foi sepultado com Ele na morte? Você está fazendo, lembra do texto que a gente leu? Façam o seu corpo morrer, façam a sua natureza terrena morrer. Então, se você foi sepultado com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Se, pois, nos tornamos unidos na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo pecaminoso seja destruído, de modo que deixemos de ser escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que viveremos com Ele também, amém? Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. No que se refere à morte, morreu para o pecado de uma vez por todas. No que se refere à vida, vive para Deus. Assim, vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para com Deus em Cristo Jesus. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida. O Senhor, Ele nos dá poder para vencer o pecado. Então você que fala assim, a carne é fraca, eu não consigo viver uma vida santa, eu não consigo renunciar isso, eu não consigo parar de trair a minha mulher, eu não consigo parar de mentir, é mentira de Satanás. Em Cristo Jesus, você tem poder para vencer o pecado. Aleluia! Em Cristo Jesus você pode ser um bom pai, em Cristo Jesus você pode ser um bom marido, em Cristo Jesus você pode viver uma vida nova, em Cristo Jesus você pode viver coisas maravilhosas, em Cristo Jesus você pode viver coisas extraordinárias, em Cristo Jesus você pode continuar vendo mortos ressuscitarem todos os dias. Quem já viu um? Eu já vivi isso, eu era antes pecador, mas hoje eu vivo para a glória do nome do Senhor. Então eu ressuscitei, eu vivo por causa dele. Aleluia! Em Cristo Jesus nós podemos ver coisas maravilhas acontecendo. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero partir já para a conclusão dessa mensagem. Quero chamar aqui o ministério. Vamos lá, Daniel. Vamos, eu estou suando aqui que nem... Sumiu da cabeça, Ministério do Louvor saiu da minha cabeça, Juliano. Capítulo 3, vamos para a conclusão, e agora fica um pouco pesado. Já vou fechar aqui o esboço. Capítulo 3, o que falou lá em Colossenses 3? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, o que vocês fazem agora? Procurem as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Por que o apóstolo Paulo está falando isso? Porque o pecado ele não foi aniquilado completamente, Guilherme. É isso, o pecado não foi aniquilado completamente de nós. Não, Felipe. O pecado ainda está aqui, o nosso coração é inclinado para o mal. Nós somos descendentes de Adão. Por mais que o Espírito Santo habite em mim, se eu não viver com o meu pensamento no alto, se eu não estiver com o meu pensamento em Deus, novamente, essa identidade falsa começa a ter poder sobre a minha vida. Novamente, eu vou querer e eu vou desejar o pecado. O apóstolo Paulo fala assim, eu faço o que eu não quero, eu faço aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço.
Ele não queria o pecado e mesmo assim cometia. Por quê? Porque esse pecado está em mim. Então, se eu não estiver com o meu pensamento, Natan, todos os dias, em Cristo Jesus, seja na minha casa, seja no meu serviço, seja onde for, se eu não estiver com o meu pensamento em Cristo, eu não consigo viver essa nova vida. Por isso ele vai dizer, no versículo 5, assim, façam o quê? Morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandone todas essas coisas. Agora vem uma segunda lista de não: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento e renovação. Essa renovação, ela é diária. Essa renovação, ela deve ser diária. Por isso é uma renovação todos os dias. Eu devo me renovar desse novo homem que deseja coisas boas. E agora ele vai dizer uma lista de sim. Renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Vamos de novo. E se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido, quem é povo escolhido aqui? De Deus, santo e amado. Você é santo e é amado. Revistam-se de profunda compaixão. Revista-se de profunda compaixão, de profunda bondade, de profunda humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros. Perdoem suportem e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Coloque-se de pé, por favor. Meus irmãos, eu quero te convidar nesse instante a viver uma identidade verdadeira. Uma identidade que o Senhor Deus já revelou a nós. Revelou em sua palavra, revelou na criação. O Senhor tem uma vida nova, uma nova vida para você. O Senhor pode fazer coisas na sua vida, na sua família e através da sua vida. Através de você, Ele pode fazer com que a sua família seja abençoada. Através de você, Ele pode fazer com que muitos vejam a glória do Filho. Através de você,
Muitos podem vir a conhecer Cristo Jesus e não tem prazer maior. Aleluia. O fardo de viver uma vida com Cristo se torna pesarosa, se torna difícil, porque não encontramos prazer em Cristo, não olhamos para Ele, para a beleza da sua santidade. Aleluia. Mas quando nós encontramos a beleza do Filho, meu irmão, tudo se torna prazeroso. Aleluia. Eu sinto a presença de Cristo aqui nesse instante. Ele te chama nesse instante: vem me conhecer. Vem me conhecer, porque quando você me conhecer, eu vou fazer coisas novas. Lembra do apóstolo Paulo? Ele era um perseguidor. Ele perseguia, ele matava, ele perseguia, ele matava. Mas quando ele encontra com Cristo, aleluia, este será para mim um vaso que eu vou mostrar quanto importa sofrer pelo meu nome. E aí ele passa por prisões, ele passa por açoites, mas ele diz: tudo para mim é prazeroso. Aleluia, aleluia. Qual é a beleza em ti que eu ainda não vi? Mostra-nos a beleza do Filho, Pai. A alegria do Senhor é a nossa força. Sinta a alegria do Senhor aqui nessa noite. Seja revestido do elo perfeito que é o seu amor. Cante isso. Cante com suas forças. Nos mostra, Senhor. Nos mostra, Senhor. Igual
Levantem, ó portas, as suas cabeças. Levantem-se, ó portais antigos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Levantem, ó porta as suas cabeças. Levantem-se, ó portais antigos, para que entrem o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Isaías tem uma visão celestial. O profeta Isaías tem uma visão celestial, e ele relata isso no livro de Isaías. E ele tem uma visão dos anjos clamando uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E eles clamavam santo uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O que esses homens viram? O que esses homens viram que mudaram completamente suas vidas? Nós temos que ver isso. Nós temos que contemplar isso, nós temos que buscar isso, como as corças buscam pelas águas. Porque enquanto nós não encontrarmos isso, nós não viveremos uma identidade verdadeira. Nós não viveremos o propósito, a filiação verdadeira que o Senhor tem para mim e para você. Aleluia. 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 O que eles estavam vendo? O que eles estavam vendo? Ele viu o Senhor dos exércitos. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreva no livro o que você vê e envia a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros alguém, semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. E seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Esse é o seu Senhor.
que este é o seu Senhor. E Ele está te convidando hoje. Vem viver uma nova vida comigo. Eu tenho poder, eu tenho força para transformar qualquer um. Eu tenho força, eu tenho poder para tirar qualquer dor, qualquer sofrimento. Eu vou te revelar uma identidade verdadeira e você vai viver coisas novas. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos. Eu não imaginava, Senhor, eu apresento o teu povo nesse instante, Senhor. Que o Senhor venha transformar as nossas vidas, continuar uma transformação. Nos lave com a tua palavra, nos lave no sangue de Cristo, Senhor. E faça morada permanente em nós, Senhor. Que o Senhor venha andar conosco. Oh, Senhor, como o Senhor andava com Adão no jardim. Oh, Senhor, venha viver em nós. Oh, Senhor, revela em nós a tua filiação e o teu propósito, em nome de Jesus, Senhor.